Olá, pessoal. Nós vamos agora percorrer o documento de código 026, a Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8080, muito conhecida, né? E despenca nos concursos. A gente sabe que e ela é a base, né? Essa legislação ela é a base para se pensar e também para se interpretar as outras legislações do SUS, considerando que ela é a base, né, que sustenta as outras legislações. Eu usei uma técnica, né, para essa legislação e dois instrumentos, a técnica de mapa mental, e usei o instrumento que foi o MindMaster, que é um software, e aí agora todos os documentos todos os materiais que a gente for discutir e couber, né, a ideia do mapa mental, essa técnica nós vamos utilizar ele. Então, é a primeira vez que a gente está utilizando. Eu já compartilhei no grupo, né, o link dos dois mapas mentais que foram realizados até esse momento no MindMaster. E também, né, dessa vez eu não utilizei, não vou mandar em PDF, mas vou mandar no Excel, porque entendi que por esta legislação ter tantas minúcias, né, então ser tão pormenorizada, a gente precisava de ter um outro instrumento para entender, né, para percorrer melhor este documento, né, essa legislação. Então vamos lá. Este aqui, pessoal, é um mapa mental criado, né, feito no MindMaster, e aí eu tentei fazer a organização de todos os títulos e capítulos para ficar melhor uma compreensão de totalidade, né, para conhecer a legislação, como ela está estruturada, como ela está organizada. E aí eu enviei o link para vocês para fazer a apresentação do mapa mental. Basta clicar aqui, né, neste ícone, né, para iniciar. E aí aqui quando você passa o ponteiro do mouse, está escrito ó, iniciar a apresentação de slides. Você clica e ele automaticamente apresenta. Então a gente começa, né, o mapa mental como técnica, ele começa de um ponto e ele vai fazendo as suas ramificações, né, no campo mental. Como eu disse no nosso momento tira dúvidas, né, o nosso pensamento ele funciona de forma radial e não linear. Como ele funciona de forma radial, a gente sabe que quanto mais técnicas a gente utilizar para tirar essa linearidade do nosso pensamento, ajuda demais. Então, se a gente vai utilizando cores e movimentos para aprender, e também, né, gráficos, e também grafismos, imagens, tudo que a gente puder fazer para a gente randomizar, né, o nosso pensamento, né, e colocar ele de forma mais radial, a gente tem mais condições de apreender o conteúdo. Então, essa legislação, né, o título 1, a disposição geral, o que essa lei ela dispõe? Ela dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e também da outras providências. O título 2, ele vai falar sobre o SUS, né, sobre o sistema. O que é o SUS, né, como ele está organizado, né, como que ele está no campo mais conceitual organizativo. Capítulo 1, dos objetivos e das atribuições. No capítulo 2, ele vai tratar sobre os princípios e diretrizes do SUS. No capítulo 3, do título 2, da organização, da direção e da gestão. No capítulo 4, da competência e das atribuições. No capítulo 5, do sistema de atenção à saúde indígena. E no 6, do sistema de atendimento e internação domiciliar. No 7, do sistema de acompanhamento durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. E por fim, o capítulo 8,
da assistência terapêutica e da incorporação de tecnologia em saúde. O título 3, ele vai dispor sobre o capítulo 1, vai falar sobre o funcionamento, né? Esse título 3, ele vai falar dos serviços privados de assistência à saúde. Ele vai falar no capítulo 1 sobre o funcionamento dos serviços privados de assistência à saúde e no capítulo 2 da participação complementar dos serviços privados de assistência à saúde. O 4, ele trata sobre os recursos humanos no SUS. No título 5, vai tratar sobre o financiamento. E no capítulo 1, do que trata em relação ao financiamento, dos recursos. No capítulo 2, da gestão financeira. E no capítulo 3, do planejamento e do orçamento do SUS. Por fim, temos as disposições finais e transitórias. Nós voltamos aqui em relação ao mapa mental, e aí eu proponho para quem estiver assistindo esta videoaula que faça este movimento de apresentação pelo menos umas 3 vezes para ter uma visão de totalidade em relação a essa legislação. Porque aí depois fica mais fácil de você sair do geral e ir para o particular. E aí aqui, pessoal, nessa planilha do Excel, eu organizei toda a legislação. Aqui embaixo vocês vão perceber que em cada aba dessa daqui tem um título e um capítulo do título. Ok? Então tá tudo organizado aqui. Para ficar mais fácil o entendimento, eu coloquei a imagem do mapa mental toda aqui, e em cada capítulo, o título, e em cada capítulo do título, quando você clicar, quando o ponteiro do mouse se transformar nesta mão, você clicando, você vai direto para o capítulo correspondente ao título. Por exemplo, vamos lá começar. No título, no capítulo 1, eu vou fazer primeiro um exercício aqui para que vocês vejam, e aí depois a gente começa definitivamente o estudo de cada capítulo. Então, aqui no capítulo 1, dos objetivos e atribuições. Se eu clicar aqui, ele vai imediatamente para o capítulo do capítulo correspondente. Bem, e aí, aqui em cima, sempre em todas as planilhas, vocês vão perceber essa seta, como se tivesse uma seta de retorno. E aí, se você clicar aqui, você volta para a aba do mapa mental. Ok? Então, todos os títulos e todos os capítulos vão ter este recurso de voltar. Porque aí, se você não tiver condições de estudar toda a legislação de uma vez só, você pode marcar no seu plano de estudos qual foi o capítulo que você parou naquele momento. Ok? Então, vamos lá. Começando das disposições gerais. O título 1 das disposições gerais vai dizer o quê? Que o artigo 2º vai dizer, olha, a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Parágrafo 1º do artigo 2º. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução de riscos de doenças e de outros agravos, e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Parágrafo 2º. O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. Então, isso quer dizer que o dever, a saúde, é um direito de todos, mas também um dever de todos, com primazia em relação ao Estado para garantir a saúde. Mas quer dizer que não exclui o dever do Estado não
exclui o dever também das pessoas, da família, das empresas e da sociedade em relação ao SUS, né, em relação à saúde pública. Artigo 3º. Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país. Então, olha só, os níveis de saúde eles vão expressar a organização social e econômica do país, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. Então aqui ele trata dois pontos, né? Os níveis de saúde, ele vai expressar o quê? A organização social e econômica de um país, ou seja, esses indicadores eles vão revelar e deixar evidente como que, né, está a organização social e também econômica do país, tendo, né, a saúde como determinantes e condicionantes sociais. Parágrafo único. Dizem respeito também à saúde as ações que, por força do disposto no artigo anterior, né, que é um direito fundamental, se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social. Fatores determinantes e condicionantes da saúde, né, que nós colocamos aqui para fixar: alimentação, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, atividade física, transporte, lazer, acesso aos bens e serviços essenciais. Vamos voltar lá? Agora, nós vamos no título 2, capítulo 1, dos objetivos e atribuições. Título 2, do Sistema Único de Saúde, ou seja, a definição e o que é o Sistema Único de Saúde. A disposição preliminar. O artigo 4º, ele vai dar a definição do SUS. O conjunto, né, o que constitui o Sistema Único de Saúde? É o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público. Parágrafo 1º. Estão incluídas no disposto neste artigo as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados e de equipamentos para a saúde. Parágrafo 2º. A iniciativa privada poderá participar do SUS em caráter complementar. Capítulo 1. Dos objetivos e atribuições. Artigo 5º. São objetivos do SUS: 1. A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. Então, identifica e divulga esses fatores. A formulação de política de saúde destina o quê? A promover nos campos econômico e social a observância no disposto no parágrafo 1º do artigo 2º desta lei. Parágrafo 1º do artigo 2º. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução de riscos e doenças e de outros agravos, e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Artigo 6º. Estão incluídas ainda no campo de atuação do SUS. O que está incluído no campo da atuação do SUS? A execução de ações de quê? De vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica, de saúde do trabalhador, de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. Esses são os campos de atuação do SUS. Segundo, a participação, 2, né? A participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico. 3, né? A execução de ações de quê? A ordenação
da formação de recursos humanos na área da saúde. 4. A vigilância nutricional e orientação alimentar. 5. A colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o trabalho. 6. A formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção. 7. O controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde. 8. A fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano. 9. A participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. 10. O incremento em sua área de atuação do desenvolvimento científico e tecnológico, a formulação e execução da política de sangue e seus derivados. Aí aqui eu coloquei logo à frente aqui o substantivo, né? Participação na formulação da política, ordenação da formação de recursos humanos, colaboração na proteção do meio ambiente, formulação da política de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, controle e fiscalização, né? Dos serviços, produtos e substâncias, fiscalização e a inspeção de alimento, águas e bebidas, participação no controle e a inspeção de produção, da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos, incremento em sua área de atuação do desenvolvimento científico e tecnológico, formulação e também execução, né, da política de sangue e seus derivados. Aí aqui, no parágrafo 1º, e ainda a gente está tratando do artigo 6º, né, dos campos de atuação do SUS, a gente vai trabalhar no parágrafo 1º, entende-se por, ele vai trazer o conceito de vigilância sanitária e a definição de vigilância epidemiológica. Conceito e definição. Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e prestação de serviço de interesse da saúde. E abrange o quê? Abrange o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas, né? O controle de bens de consumo, todas as etapas e processos da produção até o consumo. E 2, o controle da prestação de serviços que relacionam direta ou indiretamente com a saúde. Em síntese, né, é um conjunto de ações para eliminar, diminuir ou prever riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e prestação de serviços. E tem o controle tanto, né, de bens de consumo e também da prestação de serviços, ok? Parágrafo 2º. A definição de vigilância epidemiológica. Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de quê? De recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. A gente está vendo essas duas coisas, né, hoje. A gente está com uma crise sanitária e precisa de sempre uma vigilância epidemiológica para detectar, né, com antecedência os fatores determinantes e condicionantes da saúde individual e coletiva para recomendar medidas de prevenção. Saúde do trabalhador. Parágrafo 3º. Entende-se por saúde do trabalhador, para fim desta lei, o que? Um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância sanitária e de vigilância epidemiológica,
a promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa o quê? Não só a promoção e a proteção, mas a recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores, submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho, abrangendo, então, um destaque, né? Não é só promoção e proteção, mas também recuperação e reabilitação. E aí, ou seja, o que abrange? A assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho. 2. Participação no âmbito de competência do SUS em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho. 3. Participação no âmbito de competência do SUS de normalização, fiscalização e controle de quê? Das condições de produção, extração, armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de substâncias, de produtos, de máquinas e de equipamentos que apresentem riscos à saúde do trabalhador. Então tem que normalizar, fiscalizar e controlar, né, as condições de produção, extração, armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de substâncias, de produtos, de máquinas e equipamentos que pode trazer algum risco para a saúde do trabalhador. Avaliação do impacto que as tecnologias elas vão provocar na saúde. 5. Informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e às empresas sobre os riscos de acidente de trabalho, doença profissional e do trabalho, bem como os resultados de fiscalizações, avaliações ambientais e exames de saúde de admissão, periódicos e de demissão, respeitados os preceitos da ética profissional. 6. Participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas, que também é campo de atuação da saúde, né, pública, do SUS. Revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais, né, a participação do órgão representativo, né, da instância representativa são as instâncias sindicais, né, as entidades sindicais, e 8. A garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer ao órgão competente o quê? A interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o ambiente de trabalho quando houver exposição a risco iminente para a vida ou para a saúde dos trabalhadores. Agora, nós vamos no capítulo 2 dos princípios e das diretrizes do SUS. Título 2, capítulo 2 dos princípios e diretrizes. E para melhor fixação, né, dos princípios e diretrizes, vocês vão perceber que eu tentei articular, né, colocar de forma mais gráfica aqui, como trazer algumas informações, alguns mapas aqui para a gente fixar isso, ok? Artigo 7º. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição, obedecendo ainda os seguintes princípios. Então, as diretrizes estão previstas no artigo 198 e os princípios estão aqui na Lei 8080. Então, a gente vai tentar articular esses dois, ok? Então, vamos lá. Princípios. 1. Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. Integralidade da assistência entendida como conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos individuais e coletivos exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. Então, universalidade, né? Acesso em todos os níveis, integralidade, ações em serviços preventivos e curativos individuais e coletivos também em todos os níveis. Autonomia, preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
autonomia, defesa, integridade física e moral. 4. Igualdade na assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. Igualdade na assistência à saúde, sem preconceito ou privilégio de qualquer espécie. Direito à informação às pessoas assistidas sobre sua saúde, informação sobre a sua saúde, né, das pessoas assistidas. 6. Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário. Divulgação de informação sobre o potencial dos serviços para utilização, né, do usuário. 7. Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de quê? De prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática do SUS. Utilizar, né, a epidemiologia para definir as prioridades para a alocação dos recursos e orientação programática. Participação da comunidade, descentralização político-administrativa com direção única em cada esfera de governo. ênfase em quê? Na descentralização dos serviços para os municípios, ou seja, a lógica da descentralização político-administrativa de uma forma única, ou seja, com um comando único, com nomenclaturas únicas, com serviços, né, semelhantes, né, e guardadas as especificidades, mas com uma diretriz única. Regionalização e hierarquização da rede de saúde, de serviços de saúde, direção político-administrativa com uma direção única, né, direção única para todos, descentralização dos serviços, regionalização e hierarquização. Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico. Integração de quê? De saúde, meio ambiente e saneamento básico. Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos na União, ou seja, conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, né, ou seja, de todos os entes, na prestação de serviços de assistência à saúde da população, conjugação de recursos financeiros, tecnológicos, materiais, humanos, né, entre todos os entes da federação. Capacidade de quê? De resolução dos serviços em todos os níveis de assistência. Capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis. Organização dos serviços públicos de modo a evitar a duplicidade de meios para fins idênticos. Organização dos serviços para evitar, né, duplicidade de meios para fins idênticos. Ou seja, retrabalho, não é isso? 14. Organização de atendimento público específico e especializado para quê? Para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral, que garanta, entre outros, atendimento, acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras, né, no caso de violência. Organização do atendimento específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica, acompanhamento psicológico e cirurgias reparadoras. E aí aqui, né, para articular com os princípios, eu coloquei aqui também um mapa para a gente gravar, né? Universalidade, integralidade, né, em relação aos princípios. Universalidade, integralidade, autonomia, igualdade, informação, divulgação, epidemiologia, participação, descentralização político-administrativa, integração, conjugação de recursos, capacidade de resolução, organização dos serviços e também organização do atendimento. Organizar os serviços e organizar o atendimento. As diretrizes do SUS, né, no artigo 198. Quais são as diretrizes do SUS? Percebam que aqui também tem a descentralização político-administrativa. Só que aqui a descentralização, ela com direção única em cada esfera de governo. Essa direção única significa, né, o U do SUS, né, Sistema Único de Saúde. Veja bem, o que significa isso? O sistema, quando ele é único, né, numa lógica de sistema, significa que se eu ligar, como a gente já discutiu sobre isso, se eu ligar lá no Acre e falar assim, ó, eu quero falar com a assistente social
da unidade básica de saúde. A pessoa sabe o que é uma unidade básica de saúde. Eu quero falar com alguém da equipe de estratégia de saúde da família. Eu quero falar com uma pessoa do NASF-AB. Então ela vai saber que tipo de serviço, né, essa linguagem para ela não vai ser estranha. E aí, no artigo 198, né, da Constituição Federal, diz assim, ó, as ações e os serviços públicos de saúde, ele vai integrar o quê? Uma rede regionalizada e hierarquizada, né? Regionalização e hierarquização, e constitui um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: descentralização, com direção única em cada esfera de governo, atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízos dos serviços assistenciais e participação da comunidade. Então é importante a gente saber que as diretrizes e os princípios, eles são muito próximos, né? Eles dialogam, né? Atendimento integral, integralidade, descentralização, descentralização, participação da comunidade, participação. Então, ou seja, essa articulação entre os dois é muito comum. Vamos lá continuar. Artigo 9º. A direção do SUS é única de acordo com o inciso 1 do artigo 98 da Constituição Federal, aquilo que nós vimos, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos. No âmbito do governo federal, o Ministério da Saúde; no âmbito dos governos estaduais e do Distrito Federal, pela Secretaria Estadual de Saúde, né, ou um órgão que seja equivalente. Se não tiver na sua estrutura, né, uma Secretaria de Saúde, mas tem que ter um órgão para cuidar, né, especificamente da saúde. Pode não chamar Secretaria Estadual de Saúde, mas é um órgão, mas tem que ter um órgão na estrutura governamental para cuidar disso, né? E no caso dos municípios, a mesma coisa, né? Pela respectiva secretaria ou órgão equivalente. Artigo 10. Os municípios, eles vão poder constituir consórcio. Para quê? Para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhe correspondam. O parágrafo 1º vai dizer o seguinte: aplica-se aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única, né? Que está contida lá no artigo 198 da Constituição. E os respectivos atos constitutivos disporão sobre sua observância. Ou seja, os atos, né, administrativos e os atos, né, do poder público vão determinar, né, como que vai ser a organização dos consórcios administrativos. No nível municipal, o SUS poderá organizar-se em distritos de forma o quê? A integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde. Artigo 12. E aí, eu queria abrir uma questão com vocês aqui, gente. Vocês vão perceber que, por exemplo, do artigo 10 já foi direto para o artigo 12. Por quê? Porque o artigo 11 foi revogado. Então, sempre que vocês perceberem que mudou de artigo, aí veja, né, perceba que o artigo foi revogado em algum momento por outra legislação, ou até mesmo ele foi revogado ou ele foi vetado, né? Então, se foi vetado, foi no próprio momento lá da sanção do presidente, né? Artigo 12. Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil. Parágrafo único. As comissões intersetoriais terão a finalidade de quê? De articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde do SUS. Então, as comissões intersetoriais nacionais, né, e essas comissões, elas vão ter a finalidade de articular as políticas e programas de interesse para a saúde. Então, as comissões têm essa tarefa, né? E aí, essa execução, ela tem que envolver, né, essa execução, ela envolva áreas não compreendidas no SUS. 13.
A articulação das políticas e programas a cargos dessas comissões abrangerá em especial o quê? As seguintes atividades. Sobre o quê? Sobre alimentação e nutrição, sobre saneamento e meio ambiente, sobre vigilância sanitária e fármaco-epidemiologia, recursos humanos, ciência e tecnologia e também saúde do trabalhador. Coloquei aqui para destacar também. Deverão ser criadas comissões permanentes de quê? De integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino e profissionais, né, e profissional e superior também, né? Então, essas comissões permanentes, elas não são as comissões intersetoriais, ok? A comissão permanente, ela vai trabalhar, né, com a finalidade de propor o quê? Prioridades, métodos e estratégia para a formação e educação continuada dos recursos humanos do SUS na esfera correspondente, ou seja, no âmbito nacional, estadual e municipal, assim como em relação à pesquisa e à cooperação técnica entre essas instituições. Então, o SUS, né, as comissões permanentes, elas articulam com essas instituições de ensino, tanto profissional quanto de ensino superior, para garantir, né, a formação de recursos humanos, mas também, né, de pesquisa e cooperação técnica. 14. As comissões intergestores bipartite, a CIB, e a CIT, né, tripartite, são reconhecidas como foros, né, de negociação e pactuação entre gestores. Então, quem compõe CIB e CIT são gestores quanto aos aspectos operacionais do SUS. A atuação, né, dessas comissões, da CIT e da CIB, né, ela vai ter que objetivo? Ela vai ter o objetivo de decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS em conformidade com a definição da política consubstanciada em o quê? Planos de saúde aprovados pelos conselhos de saúde. E aí eu queria chamar a atenção para uma questão. Todas as vezes que vocês verem a palavra planos de saúde, muito cuidado para não interpretar que esses planos de saúde, eles são planos de saúde privados, né? Então, tem que ter um cuidado com isso. O plano de saúde nada mais é do que ou o Plano Nacional de Saúde, ou o Plano Municipal de Saúde, ou o Plano Estadual de Saúde, que tem que ser feito pelo órgão gestor em articulação com o Conselho Municipal de Saúde, né, ou o Conselho Estadual de Saúde, ou o Conselho Nacional de Saúde, e que tem que ser aprovado, né, por esses conselhos. Então, aqui, ó, planos de saúde aprovados pelos conselhos de saúde. 2. Definir diretrizes, né, as comissões, a CIB e a CIT, definir diretrizes de âmbito nacional, regional e intermunicipal a respeito de quê? Da organização das redes de ações e serviços de saúde, principalmente no tocante à sua governança institucional e à integração das ações e serviços dos entes federados. 3. CIB-CIT tem que fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito sanitário, integração de territórios, referência e contra-referência e demais aspectos vinculados ao quê? A integração das ações e serviços de saúde entre os entes federados. 14b. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o CONASENS, são reconhecidos como entidades representativas de quê? Dos entes estaduais e municipais, né? Ou seja, do âmbito estadual, né? Ou dos governos estaduais ou dos governos municipais, para quê? Para tratar de matérias referente à saúde e declarados de utilidade pública e de relevante função social na forma do regulamento. Um detalhe, a gente não confunde comissão intergestora bipartite e tripartite CIT com, né, o CONAS e o CONASENS. Esses aqui são conselhos, né, nacionais e esses aqui são comissões, né, que têm essas atribuições aqui. Parágrafo 1º. O CONAS e o CONASENS, eles vão receber recursos do Orçamento Geral da União por meio do Fundo Nacional, né, de Saúde
para auxiliar de quê? No custeio das despesas institucionais, podendo ainda celebrar convênios com a União. Então, esses conselhos aqui eles vão receber recursos e ainda pode celebrar convênios para definição de outros projetos e outras coisas, né, que forem pactuadas. Então, olha só, aqui aparece uma outra entidade, né? O parágrafo 2º vai dizer que os conselhos de secretarias municipais de saúde, eles vão ser reconhecidos como entidades que representam os entes municipais no âmbito estadual, para tratar de matérias referentes à saúde, desde que esses conselhos de secretarias municipais, os COSENs, eles têm que estar vinculados ao CONASENS, que é o Conselho Nacional de Secretarias Municipais. Então tem o Conselho Nacional e os Conselhos Municipais, né, das Secretarias Municipais, que tem que estar vinculado, né, ao Conselho Municipal, ao Conselho Nacional, perdão. Ok? Então agora vamos para o capítulo 3. Capítulo 3. Da organização, da direção e da gestão. Artigo 8º. As ações e serviços de saúde executados pelo SUS, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, eles vão ser organizados de que forma? De forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente. O que significa isso? Atenção básica, atenção secundária, né? Atenção primária, atenção secundária e atenção terciária. Os termos regionalizada e hierarquizada referem-se à forma de organização dos serviços de saúde executado dentro do SUS. Regionalização. O termo, né, regionalização, nós temos o estabelecimento de quê? De regiões de saúde que são um recorte espacial estratégico utilizado para planejamento, organização e gestão. Deixa eu corrigir aqui, tá, gente? Gestão de redes de ações e serviços de saúde em determinada localidade. Envolve o quê? Um processo de articulação entre os serviços que já existem. E a hierarquização, né? Diferente de ser um espaço estratégico. A hierarquização ela vai constituir uma forma de organizar, né? Organização dos pontos de atenção à saúde entre si. Com o quê? Com fluxos e referências estabelecidas. Essas referências estabelecidas, relacionada à divisão dos níveis de atenção em ordem crescente de complexidade. Básica, né? Atenção primária, atenção secundária e atenção terciária, com o objetivo de garantir formas de acesso a serviços que fazem parte da complexidade requerida, né? Então aqui tem a ver com acesso para cada caso dentro dos limites de recursos disponíveis em cada região. Ok? Capítulo 4. Vamos lá, no capítulo 4. E aí aqui, este capítulo 4 é bem denso, né? Ele vai falar das competências e das atribuições, né, dos entes federados em relação ao Sistema Único de Saúde. Então aqui eu tentei colocar uma estratégia para a gente tentar memorizar, né, e interpretar e também memorizar este capítulo 2. E ele também é organizado em seções. A seção 1 ela vai falar sobre as atribuições que são comuns, né, entre o Distrito Federal, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, que eles vão exercer em seu âmbito administrativo as seguintes atribuições, aquelas atribuições que são comuns, que são para todos os entes federados. 1. A definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e fiscalização das ações de saúde. Então, vai definir, né, quais são as instâncias e os mecanismos de controle, avaliação e fiscalização dos serviços de saúde.
2. A administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados em cada ano à saúde. 3. Acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e das condições ambientais. 4. Organização e coordenação do sistema de informação da saúde. 5. Elaboração de normas técnicas e estabelecimento de quê? De padrões de qualidade e parâmetros de custo. Então, essa coisa do padrão de qualidade e parâmetros de custo que caracteriza a assistência à saúde são estudos, né, para definir esses padrões e também uns parâmetros razoáveis de custo para no planejamento da saúde, para que seja mais eficaz, eficiente, né? 6. Elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade e promoção da saúde do trabalhador. Então, vai definir normas técnicas, padrões de qualidade, parâmetros que caracterizam o quê? A assistência à saúde, né? Ou seja, a oferta dos serviços, né? E aqui também essas normas técnicas para a saúde do trabalhador, que também é um outro eixo importante. 7. Participação de formulação da política e da execução das ações de quê? Saneamento básico e colaborar, né, a colaboração na proteção e recuperação do meio ambiente. E aí, depois eu vou trazer um ponto que ficou para a gente discutir, né, de articulação, para a gente gravar esses termos, e aí elaboração e atualização periódica de plano de saúde. Quais planos, né? Plano nacional, o plano estadual e do Distrito Federal e os planos municipais. 9. Participação na formulação e execução da política de formação e desenvolvimento de RH para a saúde, elaboração da proposta orçamentária do SUS em conformidade com o plano de saúde, elaboração de normas para regular as atividades de serviços privados de saúde, tendo vista a sua relevância pública. 12. Realização de operações externas de natureza financeira de interesse da saúde autorizadas pelo Senado Federal. 13. Para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrente de situações de perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa correspondente vai poder requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de pessoas jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização. Então, pode recorrer. Um exemplo disso é o que está acontecendo agora, né? Em relação, né, à pandemia, porque a definição, por exemplo, do governo de que toda a produção para entubar pacientes que sejam destinadas para o SUS, né, mas o SUS vão ter que garantir o pagamento desses insumos. 14. Implementar o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados. 15. Por celebração de convênios, acordos e protocolos internacionais relativos à saúde, saneamento e meio ambiente. 16. Elaborar normas técnico-científicas de promoção, proteção e recuperação de saúde. 17. Promover a articulação com órgãos de fiscalização do exercício profissional, por exemplo, CRM, Conselho CRO, CRES, Conselho CFP, Conselho Federal de Psicologia, e outras entidades representativas da sociedade civil para quê? Para definição e controle dos padrões éticos para pesquisa, ações e serviços de saúde. Promover a articulação da política e dos planos de saúde. Realizar pesquisas e estudos na área de saúde. Definir as instâncias e mecanismos de controle e fiscalização inerentes ao poder de polícia sanitária. E aí, coloquei um destaque aqui, né? A vigilância sanitária é a parcela do poder de polícia do Estado destinada à proteção
e promoção de saúde. Então, quando vocês verem essa questão do poder de polícia sanitária, né, a vigilância sanitária ela tem, né, essa competência e tem esse poder, né, o poder de polícia, e para quê? Para garantir, né, a proteção e promoção da saúde, que tem como principal finalidade impedir que a saúde humana seja exposta a riscos ou, em última instância, combater as causas dos efeitos nocivos que lhe forem gerados, em razão de alguma distorção sanitária, na produção e circulação de bens ou na prestação de serviços de interesse à saúde. Fomentar, coordenar e executar programas e projetos estratégicos e de atendimento emergencial. E aí aqui, ó, eu tentei articular este artigo 15 com, né, que fala sobre as competências do SUS, com o artigo 200 da Constituição Federal, que vai também falar sobre as competências do SUS. Ao Sistema Único de Saúde SUS vai competir o quê? Além de outras atribuições nos termos da lei, controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. 2. Executar as ações de vigilância epidemiológica, bem como as de saúde sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador, ordenar a formulação de recursos humanos, a formação de recursos humanos na área da saúde, participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico, né, da política de saúde, de saneamento básico e também da sua execução. Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico, fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano. 7. Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos tóxicos e radioativos. Também é uma competência do SUS, né, o 8, colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o trabalho. Embora o artigo 200 traga as atribuições do SUS, note que o que está descrito além de outras atribuições nos termos da lei. Isso implica que, além dessas apresentadas neste artigo, o SUS possui ainda outras atribuições que está na Lei 8080. E ainda o artigo 200, a gente tem que prestar atenção numa questão. Quando a Constituição Federal utiliza o verbo participar ao descrever as atribuições, significa que não é uma atividade exclusiva do SUS. Por exemplo, o meio ambiente ele está relacionado, né, por exemplo, a uma secretaria de meio ambiente, um ministério do meio ambiente. Quando utiliza o verbo colaborar, significa dizer que a atividade não é do SUS, mas que o SUS ele vai poder contribuir para a sua realização, ok? Então, às vezes, se ele participa, porque não é exclusiva do SUS, e com o SUS também ele pode colaborar, né? Porque essa atividade não é do SUS, mas ele pode colaborar para potencializar essas ações, ok? Então, vamos lá. Seção 2, da competência. Nós falamos das atribuições, agora nós vamos falar da competência. A Direção Nacional do Sistema Único de Saúde do SUS vai competir o quê? Né, o Ministério da Saúde, a Direção Nacional. Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição. Eu vou chamar a atenção para uma questão aqui, para os verbos, né? Atenção aos verbos infinitivos, pois podem definir o grau de competência. Nós vamos voltar aqui daqui a pouquinho para discutir isso, ok? Então vamos lá. 2. Participar na formulação e na implementação das políticas. A. De controle das agressões ao meio ambiente. Então, aqui ele vai participar nessa formulação e também na implementação de controle de agressões ao meio ambiente, de saneamento básico e relativas às condições e aos ambientes de trabalho,
definir e coordenar os sistemas, né, de quê? De redes integradas de assistência de alta complexidade. Então, aqui ele vai definir e coordenar esses sistemas de redes integradas de assistência de alta complexidade, de rede de laboratórios de saúde pública, de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, participar, né, na União, né, aí aqui é do âmbito da União, participar da definição e normas e mecanismos de controle com órgãos afins de agravo sobre o meio ambiente ou dele decorrentes que tenham repercussão na saúde humana, participar da definição de normas, critérios e padrões para o controle das condições e dos ambientes de trabalho e coordenar a política de saúde do trabalhador. Olha só, ele participa da definição das normas, dos critérios, mas ele coordena a política de saúde do trabalhador neste âmbito, né? Então, olha só, ele coordena e aí às vezes ele formula, e aí eu coloquei aqui mais de uma cor diferente, por exemplo, formular, definir, coordenar, controlar, elaborar, estabelecer, normatizar, ou seja, uma coordenação no âmbito da União, geralmente, é uma coordenação geral, né? Ele dá uma diretriz geral. Os estados, eles coordenam, né, o âmbito estadual, mas ele também apoia o município. E os municípios, eles estão muito mais na execução, né? Coordenação local, execução, por exemplo, executar, gerir. Então, isso está muito, esses verbos, eles ficam muito mais para o âmbito municipal. Coordenar e participar na execução da vigilância epidemiológica, coordenar e participar, estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, podendo a execução ser complementada pelos estados, Distrito Federal e municípios. Olha só, então quem estabelece essas normas e executa, né, aqui, aí no âmbito nacional, quem executa a vigilância de portos, aeroportos e fronteiras é o âmbito nacional, diferente, né, de que o município geralmente executa direto, mas pode contar com os estados e com o Distrito Federal e municípios para fazer a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras. Nós vamos perceber que no âmbito estadual e municipal fica também essa tarefa quando for acionado pelo órgão federal, ok? Estabelecer critérios e parâmetros e métodos para o controle de qualidade sanitária de produtos, substâncias e serviços de consumo e uso humano. Então, uma dica: promover, e aí depois eu vou dar uma dica aqui, promover, articular com os órgãos educacionais e de fiscalização do exercício profissional, bem como com entidades representativas de formação de recursos humanos na área da saúde. Então, aqui uma dica. Quando estamos lendo uma legislação, é muito importante perceber na redação do que se trata. Depois, verificar como. E aí, por exemplo, o que? Formação de recursos humanos. O que é para fazer? Né? Formação de recursos humanos. Então, como? Articular com órgãos de fiscalização e do exercício profissional. E geralmente tem um para quê também, né? Que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, formular, avaliar, elaborar normas e participar da execução da Política Nacional de Produção de Insumos e Equipamentos para a Saúde em articulação com os demais órgãos governamentais. Identificar os serviços estaduais e municipais de referência nacional para o estabelecimento de padrões técnicos de assistência à saúde. Olha que interessante esse 11, né? Identificar os serviços estaduais e municipais de referência nacional. Exemplo, se aqui no estado de Minas Gerais ou na prefeitura de Belo Horizonte tem aqui um serviço que ele acaba sendo referência para o Brasil inteiro, né? Então é interessante que o órgão federal identifique isso, né, e ele vai estabelecer padrões técnicos de assistência à saúde para quê? Para que essa experiência seja levada para o âmbito nacional, para os outros municípios. Muito legal, né? 12. Controlar e fiscalizar o quê? Procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde. 13. Prestar cooperação técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o aperfeiçoamento da atuação institucional. Elaborar normas para regular
as relações do SUS e os serviços privados contratados de assistência à saúde. 15. Promover a descentralização para as unidades federadas e para os municípios dos serviços e ações de saúde, respectivamente, na abrangência estadual e municipal. Normatizar e coordenar nacionalmente o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados. Acompanhar, controlar e avaliar ações e os serviços de saúde, respeitada as competências estaduais e municipais, ou seja, ele vai acompanhar, controlar e avaliar as ações e serviços de saúde, mas não vai fazer uma ingerência, né, nos estados e municípios. Elaborar o Plano Estratégico Nacional no âmbito do SUS em cooperação técnica com os estados, municípios e Distrito Federal. Então, o Plano Estratégico Nacional. 19. Estabelecer o Sistema Nacional de Auditoria. Então, no vídeo, né, inclusive, para a gente discutir os sistemas e subsistemas no SUS, um dos sistemas do SUS é o sistema de auditoria e coordenar a avaliação técnica e financeira do SUS em todo o território nacional, em cooperação com os estados, municípios e Distrito Federal. Parágrafo único. A União ela vai poder executar ações de vigilância epidemiológica e sanitária em circunstâncias muito especiais. Por quê? Quem tem que executar ações de vigilância epidemiológica e sanitária são os municípios, né, com suporte técnico dos estados. Né? Então, em circunstâncias especiais, o Estado pode fazer isso, como na ocorrência de agravos inusitados à saúde que possam escapar do controle do Estado, né? E que representem um risco para a disseminação nacional. E que represente um risco para, né, ou seja, isso ser disseminado nacionalmente. E aí, o artigo 17, né, o que vai competir, né, a direção estadual do SUS, né, os estados, o que? Promover a descentralização para os municípios dos serviços e das ações de saúde, acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do SUS, prestar apoio técnico e financeiro aos municípios e vai executar supletivamente ações e serviços de saúde. Coordenar em caráter complementar, executar ações e serviços. Então, ele vai coordenar, executar ações e serviços, mas em caráter complementar. De quê? De vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, alimentação e nutrição e saúde do trabalhador. O Estado, ele não faz essa execução direta, mas ele sempre vai fazer alguma, ou quase sempre, vai fazer alguma ação de forma complementar ao município. Participar, junto com os órgãos afins, de controle de agravos do meio ambiente que tenham repercussão na saúde humana. Participar da formulação da política e da execução de ações de saneamento básico. Fique atento aqui ao participar, tá vendo? Participar das ações de controle e avaliação das condições e dos ambientes de trabalho. Em caráter suplementar, vai fazer o quê? Vai formular, executar, acompanhar e avaliar a política de insumos e equipamentos para a saúde. Identificar estabelecimentos hospitalários de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade de referência estadual e regional. Coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros, né, por exemplo, igual o Hemominas, e gerir as unidades que permaneçam em sua organização administrativa. Estabelecer normas em caráter suplementar para o controle e avaliação das ações e serviços de saúde. 12. Formular normas, estabelecer padrões em caráter suplementar também de procedimentos de controle de qualidade para produtos e substância de consumo humano. Colaborar com a União na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteira. 14. O acompanhamento, a avaliação e divulgação dos indicadores de morbidade e mortalidade no âmbito da unidade federada. E cabe aos municípios, né, planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde. Participar do planejamento, da programação e organização
da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde em articulação com o Estado. Participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho. Executar o quê? Executar a vigilância epidemiológica, executar a vigilância sanitária, executar, né, serviços de alimentação e nutrição, serviços de saneamento básico e serviços de saúde do trabalhador. Dar execução no âmbito municipal à política de insumos e equipamentos para a saúde. Colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana e atuar junto com os órgãos municipais, estaduais e federais competentes para controlar. 7. Formar consórcios administrativos intermunicipais. 8. Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros. Coordenar com a União e os estados na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras. Observado o disposto no artigo 26 dessa lei, celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar essa execução. 11. Controlar e fiscalizar procedimentos dos serviços privados de saúde, né, a partir da celebração de convênios e contratos. Normatizar complementarmente as ações e serviços de saúde no seu âmbito de atuação. Ao Distrito Federal compete as mesmas atribuições, tanto dos estados quanto dos municípios. Então vamos lá no capítulo 5, do Sistema de Atenção à Saúde Indígena. Artigo 19A. As ações e serviços de saúde voltados para o atendimento das populações indígenas em todo o território nacional, coletiva ou individualmente, obedecerão o disposto nesta lei. 19b. É instituído um subsistema de atenção à saúde indígena, componente do SUS, criado e definido pela lei tal, né, com o qual funcionará em perfeita integração. Cabe à União, com seus recursos próprios, financiar o subsistema de atenção à saúde indígena. 19d. O SUS promoverá a articulação do subsistema instituído, né, pela lei, né, com os órgãos responsáveis pela política indígena no país. 19e. Os estados, municípios, outras instituições governamentais e não governamentais, eles poderão atuar de forma complementar no custeio e na execução das ações. A União ela vai instituir mecanismo de financiamento específico para os estados, o Distrito Federal e os municípios, sempre que houver necessidade de atenção secundária e terciária fora dos territórios indígenas, aqueles que não tiver cobertura direta dentro do território. Em situações emergenciais e de calamidade pública, 1. A União ela deverá assegurar aporte adicional de recursos não previstos nos planos de saúde dos distritos sanitários especiais indígenas, né, DISEIs, ao subsistema de atenção à saúde indígena. 2. Deverá ser garantida a inclusão dos povos indígenas nos planos emergenciais para atendimento dos pacientes graves das secretarias municipais e estaduais de saúde, explicitado os fluxos e as referências para o atendimento em tempo oportuno. 19F. Dever-se-á obrigatoriamente levar em consideração a realidade local e as especificidades da cultura dos povos indígenas e o modelo a ser adotado para a atenção à saúde indígena, que se deve pautar por uma abordagem diferenciada e global, contemplando os aspectos de assistência à saúde, saneamento básico, nutrição, habitação, meio ambiente, demarcação de terras, educação sanitária e integração institucional. 19G. O subsistema de atenção à saúde indígena deverá ser, como o SUS, descentralizado, hierarquizado e regionalizado. Parágrafo 1º. O subsistema de que trata o caput deste artigo terá como base os distritos sanitários especiais indígenas, os DISEIs, né?
Parágrafo 1º-A. A rede do SUS deverá obrigatoriamente fazer o registro e a notificação da declaração de raça ou cor, garantindo a identificação de todos os indígenas atendidos nos sistemas públicos de saúde. Parágrafo 1º-B. A União deverá integrar os sistemas de informação da rede SUS com os dados do subsistema de atenção à saúde indígena. Parágrafo 2º. O SUS servirá de retaguarda. Parágrafo 2º. O SUS servirá de retaguarda e referência ao subsistema de atenção à saúde indígena, devendo para isso ocorrer adaptações na estrutura e organização do SUS nas regiões onde residem as populações indígenas, para propiciar essa integração e o atendimento necessário em todos os níveis, sem discriminações. Parágrafo 3º. As populações indígenas devem ter acesso garantido ao SUS em âmbito local, regional e centros especializados, de acordo com suas necessidades, compreendendo a atenção primária, secundária e terciária à saúde. 19H. As populações indígenas terão direito a participar dos organismos colegiados de formulação, acompanhamento e avaliação das políticas de saúde, tais como o Conselho Nacional de Saúde e os conselhos estaduais e municipais, quando for o caso. Então vamos lá no capítulo 6, do Sistema de Atendimento e Internação Domiciliar. 19I. São estabelecidos no âmbito do SUS o atendimento domiciliar e a internação domiciliar. Parágrafo 1º. Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares, incluem-se principalmente o quê? Os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em domicílio. Veja bem, gente, queria chamar a atenção para uma questão. Aqui onde está escrito assistência social, né, não se confunda, a gente não confunda com a assistência social política. Provavelmente, quase que certamente, o legislador ele quis colocar psicológicos e de serviço social, mas colocou de assistência social. Então não se assuste, né, se esse termo assistência social cair na prova, porque é assistência social mesmo, mas não é a política de assistência social, é o serviço social. Como sempre, eles confundem a nossa profissão, né, com a política de assistência social. Parágrafo 2º. O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e também reabilitadora. Preventiva, terapêutica e reabilitadora. Parágrafo 3º. O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica, com expressa concordância do paciente e de sua família. Então agora vamos lá no capítulo 7, do subsistema de acompanhamento durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. Artigo 19J. Os serviços de saúde do SUS, da rede própria ou da rede conveniada, eles ficam obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, de um acompanhante durante todo o período de trabalho de parto e pós-parto imediato. Parágrafo 1º. O acompanhante de que trata o CAPT, né, ele será indicado pela mulher, né, pela parturiente. Parágrafo 2º. As ações destinadas a viabilizar o pleno exercício dos direitos de que trata esse artigo constarão do regulamento da lei a ser elaborado pelo órgão competente do Poder Executivo. Então precisa de regulamentação, né? Parágrafo 3º. Ficam os hospitais de todo o país obrigados a manter em local visível de suas dependências aviso informando sobre o direito estabelecido no caput deste artigo. Ou seja, o hospital tem que deixar lá que, né, o acompanhante é um direito da parturiente. Capítulo 8. Da assistência terapêutica e da incorporação de tecnologia em saúde. Artigo 19-M. A assistência terapêutica integral a que se refere a linha D do inciso 1º do artigo 6º consiste em que
Na dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, cuja prescrição ela esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença ou o agravo à saúde a ser tratado, ou, na falta do protocolo, em conformidade com o disposto no artigo 19p. Em conformidade com o disposto no artigo 19p. O que o artigo 19p traz? Na falta de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, a dispensação ela vai ser realizada. Aí depois a gente vai ler aqui. Então vamos lá. 2. A oferta de procedimentos terapêuticos em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, constante de tabelas elaboradas pelo gestor federal do SUS, realizados no território nacional por serviço próprio, conveniado ou contratado. Então, a execução pode ser direta ou indireta. 19N. Para os efeitos no artigo 19M, serão adotadas as seguintes definições, né? Ou seja, para assistência terapêutica integral. Quais são as definições? Produtos de interesse para a saúde, órtese, próteses, bolsas coletoras e equipamentos médicos. 2. Protocolo clínico e diretriz terapêutica. Documento que estabelece, né, o que é isso, né? O protocolo clínico e diretrizes terapêuticas. Documento que estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde, o tratamento preconizado, o protocolo tem que ter isso e a diretriz terapêutica. O tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos que são apropriados, quando couber, as posologias recomendadas, os mecanismos de controle clínico e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos a serem seguidos pelos gestores do SUS. Os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas, elas devem estabelecer os medicamentos ou produtos necessários nas diferentes fases evolutivas da doença ou do agravo à saúde de que tratam, bem como aqueles indicados em casos de perda de eficácia e de surgimento de intolerância ou reação adversa relevante, provocadas pelo medicamento, pelo produto ou o procedimento da primeira escolha. Parágrafo único. Em qualquer caso, os medicamentos ou produtos de que trata o caput desse artigo, eles serão aqueles avaliados quanto à sua eficácia, a segurança, a efetividade e custo-efetividade para as diferentes fases evolutivas da doença ou do agravo à saúde de que trata o protocolo clínico e as diretrizes terapêuticas. Artigo 19p. Na falta de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, a dispensação ela vai acontecer de que forma? Com base nas relações de medicamentos instituídas pelo governo federal, observadas as competências estabelecidas na legislação e a responsabilidade pelo fornecimento, ela vai ser pactuada na CIT. 2. No âmbito de cada estado e do Distrito Federal, de forma suplementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos órgãos estaduais do SUS e a responsabilidade pelo fornecimento, ela vai ter que ser pactuada na CIB, enquanto aqui é pactuado na CIT, aqui é na CIB, né, no âmbito estadual. No âmbito do município, de forma suplementar, né, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores municipais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento ela tem que ser pactuada no Conselho Municipal, no âmbito estadual na CIB, no âmbito nacional na CIT. 19 que a incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde e ele vai ser assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Parágrafo 1º. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, a composição dela, né, vai ser no regimento, vão ser definidos em regulamento
e contará com a participação de quem? Um representante indicado pelo Conselho Nacional de Saúde, um representante especialista na área indicado pelo Conselho Federal de Medicina, pelo CFM. Segundo, o relatório da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS levará em consideração necessariamente o quê? As evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento, produto ou procedimento objeto do processo, acatadas pelo órgão competente para o registro ou autorização de uso. 2. A avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às tecnologias que já estão incorporadas, inclusive no que se refere aos atendimentos domiciliar, ambulatorial ou hospitalar, quando for cabível. Artigo 19R. A incorporação, a exclusão e a alteração a que se refere o artigo 19Q serão efetuadas mediante o quê? A instauração de um procedimento, de um processo administrativo a ser concluído em prazo não superior a 180 dias, ou seja, então dentro de 80 dias tem que ser cumprido, esse processo, ele tem que ser concluído, contando da data em que foi protocolado o pedido, ou seja, foi protocolado, corre em 180 dias. Admitida, quando necessário, a prorrogação por 90 dias, quando as circunstâncias exigirem isso. Parágrafo 1º. O processo de que trata o caput, ele vai observar no que couber o disposto na Lei 9.784, que ela vai dar as seguintes determinações que são especiais. 1. A apresentação pelo interessado dos documentos e, se cabível, das amostras dos produtos, de produtos, na forma do regulamento, informações necessárias para o atendimento no disposto do artigo 2º. 3. Porque o 2 ele foi vetado. Realização de consulta pública que inclua a divulgação do parecer emitido pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS. 4. Realização de audiência pública antes da tomada de decisão, se a relevância da matéria justificar o evento. Artigo 19T. São vedados em todas as esferas de gestão do SUS o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento, produto e procedimento clínico ou cirúrgico experimental ou de uso não autorizado pela Anvisa. 2. Não pode também a dispensação, o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento e produto nacional ou importado também sem registro na Anvisa. Artigo 19U. A responsabilidade financeira pelo fornecimento de medicamentos, produtos de interesse para a saúde ou procedimento de que trata este capítulo será pactuada na CIT. Então, assim, nós finalizamos agora o título 2, no capítulo 8. Então, agora nós vamos para o título 3. Então, vamos lá começar a discutir, a ver o capítulo 3, o título 3, o capítulo 1, dos serviços privados de assistência à saúde, do funcionamento. Artigo 20. Os serviços privados de assistência à saúde, eles vão caracterizam-se pelo quê? Pela atuação por iniciativa própria de profissionais liberais, legalmente habilitados e de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde. Artigo 21. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Artigo 22. Na prestação de serviços privados à assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do SUS quanto às suas condições para seu funcionamento. Artigo 23. É permitida a participação direta ou indireta, inclusive controle de empresas ou de capital estrangeiro
na assistência à saúde nos seguintes casos. É permitido, então, a doação de organismos internacionais vinculados à Organização Nacional das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos. 2. Pessoas jurídicas destinadas a instalar, operacionalizar ou explorar o quê? Hospital geral, inclusive filantrópico, hospital especializado, policlínica, clínica geral e clínica especializada. E também ações e pesquisas de planejamento familiar. 3. Serviços de saúde mantidos sem finalidade lucrativa por empresas para atendimento de seus empregados e dependentes sem qualquer ônus para a Seguridade Social e demais casos previstos em legislação específica. Então agora nós vamos no capítulo 2. Capítulo 2. Da participação complementar dos serviços privados de assistência à saúde. Artigo 24. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o SUS ele vai poder recorrer aos serviços que são ofertados pela iniciativa privada. Parágrafo único. A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas a respeito as normas de direito público. Artigo 25. Na hipótese do artigo anterior, 24, as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos, elas vão ter preferência para participar do SUS. Artigo 26. Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial, eles vão ser estabelecidos pela Direção Nacional do SUS e deverão ser aprovados no CNS, no Conselho Nacional de Saúde. Parágrafo 1º. Na fixação dos critérios, valores, formas de reajuste e de pagamento da remuneração aludida nesse artigo, a Direção Nacional do SUS ela deverá fundamentar seu ato em demonstrativo econômico-financeiro que garanta a efetiva qualidade de execução dos serviços contratados. Parágrafo 2º. Os serviços contratados, eles submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do SUS, mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Parágrafo 4º. Os proprietários, os administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados é vedado exercer cargo de chefia ou função de confiança no SUS, garantindo a lisura do processo. Vamos lá no título 4 do RH, dos recursos humanos no SUS. Então agora nós vamos percorrer um pouquinho o título 4 dos recursos humanos. Artigo 27. A política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada articuladamente pelas diferentes esferas de governo, em cumprimento aos seguintes objetivos. 1. Organização de um sistema de formação de recursos humanos em todos os níveis de ensino, inclusive pós-graduação, além da elaboração de programas de permanente aperfeiçoamento de pessoal. 4. Valorização da dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde. Parágrafo único. Os serviços públicos que integram o Sistema Único de Saúde constituem campo de prática para ensino e pesquisa mediante normas específicas elaboradas conjuntamente com o sistema educacional. Artigo 28. Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento no âmbito do SUS só poderão ser exercidas em regime de tempo integral. Parágrafo 1º. Os servidores que legalmente acumulam 2 cargos ou empregos poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do SUS. Parágrafo 2º. O dispositivo no parágrafo anterior aplica-se também aos servidores em regime de tempo integral, com exceção dos ocupantes de cargos ou função de chefia, direção ou assessoramento,
Exemplo, o servidor pode trabalhar no período diurno, horário comercial, por 8 horas e dar plantão ou trabalhar no período noturno. Artigo 30. As especializações na forma de treinamento em serviço sob supervisão serão regulamentadas por comissão nacional instituídas de acordo com o artigo 12 desta lei, garantida a participação das entidades profissionais correspondentes. Título 5, capítulo 1 dos recursos do SUS. Artigo 31. O orçamento da Seguridade Social destinará ao SUS, de acordo com a receita estimada, os recursos necessários à realização de suas finalidades, previstos em proposta elaborada pela Direção Nacional, com a participação dos órgãos da Previdência Social e da Assistência Social também, tendo em vista as metas e as prioridades estabelecidas na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 32. São considerados outras fontes de recursos provenientes de serviços que possam ser prestados sem prejuízo de assistência à saúde. 3. Ajuda, contribuições, doações e donativos, que compõem também as outras fontes de recursos. Alienações patrimoniais e rendimentos de capital, taxas, multas, emolumentos e preços públicos arrecadados no âmbito do SUS. E rendas eventuais, inclusive comerciais e industriais. Parágrafo 1º. Ao SUS caberá metade da receita de que trata o inciso 1º deste artigo, apurada mensalmente, a qual será destinada à recuperação de viciados. Observação, artigo 243 da Constituição. Inciso 1 do artigo 32. Artigo 32, inciso 1. Valores obtidos na fórmula do parágrafo da Constituição do número 243. Qual que foi a razão do veto? Então, o 32.1, ele foi vetado, né? Então, a razão do veto foi a seguinte. Então, o que vai ter que considerar? O artigo 243 da Constituição. Por quê? Porque o artigo 32i da Lei 8080 foi revogado. Qual que foi a razão do veto? Este inciso ele vai contrariar o artigo 243 da Constituição. O que determina o artigo 243? Que tais valores eles sejam utilizados em benefício de instituições e pessoal especializado no tratamento e recuperação de viciados e no aparelhamento e custeio de atividades de fiscalização, controle, prevenção e repressão do crime de tráfico e substâncias tóxicas. Então, aqui vai considerar, né, o artigo 243 da Constituição e não o inciso 1º do artigo 32, ok? As receitas geradas no âmbito do SUS, elas são creditadas diretamente em contas especiais. Então, vocês lembram que tem que ter conselho, fundo e plano? Então, o fundo municipal, o fundo estadual e o fundo nacional, que são essas contas movimentadas pela sua direção na esfera de poder onde forem arrecadadas, seja no âmbito federal, estadual ou municipal. As ações de saneamento que venham a ser executadas supletivamente pelo SUS serão financiadas por recursos tarifários específicos e outros da União, estados, Distrito Federal, municípios, em particular o Sistema Financeiro de Habitação, o SFH. Parágrafo 5º. As atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em saúde serão cofinanciadas pelo SUS, pelas universidades e pelo orçamento fiscal, além de recursos de instituições de fomento e financiamento ou de origem externa e receita própria das instituições executoras. Instituições de fomento é CNPq, CAPES. Artigo 33. Os recursos financeiros do SUS serão depositados em conta especial em cada esfera de atuação e movimentados sob fiscalização dos conselhos, né? Conselho Municipal, Conselho Nacional, Conselho Estadual. Parágrafo 1º. Na esfera federal,
né, no âmbito federal, os recursos financeiros originários do orçamento da Seguridade Social, de outros orçamentos da União, além de outras fontes, serão administrados pelo Ministério da Saúde através do Fundo Nacional. Parágrafo 4º, o Ministério da Saúde ele vai acompanhar, através de seu sistema de auditoria, a conformidade à programação aprovada de aplicação dos recursos repassados a estados e municípios. Constatada a malversação, né, desvio ou não aplicação dos recursos, caberá ao Ministério da Saúde aplicar as medidas previstas em lei. Artigo 34. As autoridades responsáveis pela distribuição da receita efetivamente arrecadada transferirão automaticamente ao Fundo Nacional de Saúde, observados o critério do parágrafo único deste artigo, os recursos financeiros correspondentes a dotações consignadas no orçamento da Seguridade Social a projetos e atividades a serem executados no SUS. Parágrafo único. Na distribuição dos recursos financeiros da Seguridade Social, vai ser observada a mesma proporção da despesa prevista de cada área no orçamento da Seguridade Social. E aí aqui, a Constituição Federal, né, no artigo 198, vai falar, né, vai tratar do financiamento do SUS, apontando de onde são provenientes os recursos que financiam o SUS. O SUS ele vai ser financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, com recursos da União, recursos dos estados, recursos do Distrito Federal, recursos dos municípios e também recursos de outras fontes. Esses recursos, conjuntamente, eles vão financiar todas as ações do SUS. Então, os recursos eles vão vir recursos da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, do orçamento da Seguridade Social e de outras fontes. Nesse artigo, nós também vamos ver sobre os recursos mínimos aplicados à saúde. A Constituição Federal diz que, no parágrafo 2º, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão aplicar anualmente em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados a partir das receitas. Os recursos eles vão ter que ser calculados a partir das receitas anuais desses setores. Como é feito o cálculo, né? Então, aplicação de recursos mínimos na saúde. A União, né? A União, o valor não pode ser inferior a 15% da receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro. 15%. Nos estados, 12% da receita. Dos municípios, 15%. Então, 15% tanto o município quanto o governo federal, 12% o estado, e o Distrito Federal ele vai ter entre 12% e 15% referente às receitas estadual e municipal. Então, o que difere aqui é o Distrito Federal e os estados. A União deve aplicar um valor que não seja menor do que 15% da receita corrente líquida do seu respectivo exercício. Ou seja, de todas as receitas arrecadadas provenientes de tributos e de impostos, o Ministério da Saúde, que o Ministério da Saúde arrecada, a União deverá aplicar pelo menos 15%. Nessa mesma linha de raciocínio, o Estado, 12%, e os municípios, 15%, e o Distrito Federal, 12% e 15%. Entre 12 e 15, ok? Então, agora nós vamos para o capítulo 2. Capítulo 2, da gestão financeira. Artigo 35. Para o estabelecimento de valores a serem transferidos a estados, o Distrito Federal e municípios, será utilizada a combinação dos seguintes critérios, segundo a análise técnica de programas e projetos. Quais são os critérios, a combinação dos critérios? O perfil demográfico da região, o perfil epidemiológico da população a ser coberta, características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área, o desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior, por exemplo, se for para o ano seguinte, né? Se for para este ano, pega o desempenho econômico, técnico e financeiro do período anterior, do ano passado.
níveis de participação do setor saúde nos orçamentos estaduais e municipais, né, a gestão financeira, o estabelecimento dos valores a serem transferidos, a previsão do plano quinquenal de investimentos da rede, ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo, parágrafo 2º. Nos casos de estados e municípios sujeitos a notório processo de migração, os critérios demográficos que foram mencionados serão ponderados por outros indicadores de crescimento populacional, em especial o número de eleitores registrados. Parágrafo 6º. O disposto no parágrafo anterior não prejudica a atuação, né, no parágrafo 2º, não prejudica a atuação dos órgãos de controle interno e externo, nem a aplicação de penalidades previstas em leis, em caso de quê? De irregularidades verificadas na gestão dos recursos transferidos. Então aqui, ó, coloquei um pequeno lembrete, né? Então, para quê? Para os estabelecimentos dos valores a serem contratados, vai ter que ser combinado o quê? Né? O perfil demográfico da região, o perfil epidemiológico da população a ser coberta, características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área, desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior, níveis de participação do setor saúde nos orçamentos, né, previstos nos orçamentos tanto dos estados quanto dos municípios, previsão do plano quinquenal de investimento da rede e ressarcimento do atendimento a serviços prestados por outras esferas de governo. Então agora nós vamos no capítulo 3. Capítulo 3, do planejamento e do orçamento. Artigo 36. Capítulo 3, do planejamento e do orçamento. Artigo 36. O processo de planejamento e orçamento do SUS será ascendente, do nível local até o federal, ouvidos seus respectivos órgãos. O que significa isso? Vai de baixo para cima, né? Contabilizando-se as necessidades da política de saúde com o quê? Com a disponibilidade de recursos em planos de saúde dos municípios, dos estados, do Distrito Federal e da União. Parágrafo 1º. Os planos de saúde, né, não são os planos privados, os planos municipal, estadual e federal, serão a base das atividades e programações de cada nível de direção do SUS. E seu financiamento será previsto na respectiva proposta orçamentária. Parágrafo 2º. É vedada, é proibido, né, a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública na área da saúde. O caso da pandemia também é um caso emblemático. Artigo 37. O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde em função das características epidemiológicas e da organização dos serviços em cada jurisdição administrativa. Um destaque, artigo 38. Não será permitida a destinação de subvenções e auxílios a instituições prestadoras de serviços de saúde com finalidade lucrativa. O SUS é gratuito. Ok? Então nós ficamos por aqui nessa legislação densa, né, 80-80, para que a gente fique afiado para o concurso. Em breve eu encaminharei as questões, tá bom? Um abraço, ficamos por aqui.